Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí já na fase final da nossa disciplina, né? Então, vou começar hoje o século XIX, que é basicamente o que eu vou falar para vocês. Depois, o século XX fica por conta aí da terceira atividade avaliativa, né? Então, vamos lá. Vou começar essa aula do século XIX. Deixa eu iniciar a transmissão, né? Então, pessoal, o século XIX ele marca o a grande transformação nas ciências naturais, né. Essa transformação que eu procurei mostrar para vocês ao longo dos anos, da das aulas, que foi feita gradualmente, né, mas que se consolida efetivamente no século XIX, um período extremamente importante para a história da ciência. Aqui nós vamos ter, de fato, as primeiras teorias evolutivas estabelecidas, porque, embora os naturalistas anteriores tivessem uma percepção, alguns deles, que a natureza podia ser fundamentada no transformismo, nas modificações, foi apenas no século XIX que teorias foram formuladas efetivamente para mostrar como isso poderia ocorrer, né? Então, vamos rapidamente, começar aí. Eh, o século XIX ele marca também uma coisa que é muito importante, a origem da biologia enquanto ciência, né. O termo biologia, ele aparece em diferentes momentos da literatura. O Michael Christoph Hanel já cunhou a palavra em 1766. Depois Thomas Beadle utilizou ela em 1799, o Burdach em 1800, o próprio Gottfried Trevianus em 1802, mas foi o naturalista Jean-Baptiste de Lamarck, o francês Lamarck, que consolidou a biologia como uma ciência em 1802. Então, Lamarck é uma das figuras mais importantes para a história da biologia, embora muitas vezes seja considerado secundário e até mesmo ridicularizado pela ciência ou pelos professores, né, de biologia e ciência, mas a gente deve muito ao Lamarck e é sobre esse grande naturalista que a gente começa a falar no século XIX. Lamarck nasceu em 1744, morreu em 1829, né? E se consolidou como o, o primeiro naturalista que efetivamente apresentou uma teoria que pudesse explicar como as transformações nas espécies ocorreriam, ou seja, o processo evolutivo. Lamarck é considerado, então, por muitos, o pai do transformismo, né, que era o termo utilizado antigamente para se referir à evolução. Ele não foi o primeiro a falar disso, mas foi o primeiro, repito, a propor uma teoria que pudesse ser discutida pela ciência. Lamarck afirmava, por exemplo, que um animal quadrumano teria perdido seus hábitos de subir nas árvores e, para se adaptar ao solo e ao longo de sucessivas gerações, liberou os braços, transformando-se em bípede. No entanto, Lamarck não se refere explicitamente à origem do homem por questões religiosas ainda colocadas nesse contexto, né, no contexto desse período. Lamarck, embora seja conhecido como as suas teorias evolutivas, ele foi um dos mais brilhantes botânicos do século passado, embora tenha feito também coisas sobre zoologia. Ele publicou importantes livros, dentre ele A Flora Francesa, em 1779, e ele é também considerado um dos pais da zoologia dos invertebrados. Aliás, termo cunhado por ele,
né, vertebrados e invertebrados, são termos criados por Lamarck a partir de divisões clássicas feitas lá atrás ainda pelo Aristóteles, né. Então Lamarck nos deu muito conhecimento científico sobre os invertebrados, descrevendo diversas dezenas de espécies, né. Entre 1815 e 1822, ele publicou um importante livro chamado A História dos Animais Sem Esqueletos, que ele chamou de Invertebrados. Mas foi em 1802 que ele populariza a biologia enquanto ciência. No livro Hidrogeologia, ele descreve o seguinte, tá? Esse é um texto do livro, né? Uma física integral da Terra deveria incluir todas as considerações essenciais, tanto sobre a atmosfera da Terra, como sobre as características e as mudanças contínuas da crosta terrestre. Finalmente, sobre a origem e o desenvolvimento dos seres vivos. Logicamente, essas considerações dividem a física da Terra em três partes essenciais. A primeira, uma teoria da atmosfera, ou meteorologia. A segunda, uma teoria da crosta terrestre, ou hidrogeologia. E a terceira, essa é a grande novidade trazida pelo Lamarck no seu livro, uma teoria dos organismos vivos, que ele vai chamar de biologia. A biologia, então, nasce e se consolida a partir desse período de 1802. E logo depois, em 1809, ele vai publicar a sua grande obra, Filosofia Zoológica, onde ele propõe uma teoria que poderia explicar o transformismo na natureza. Ele admitia que os animais da natureza são organizados numa contínua escala natural e considerava que toda forma de vida é resultado do tempo e das interações com o ambiente. Quero chamar a atenção de algumas questões aqui. Primeiro, a ideia de escada evolutiva não é nova, né? Nós vimos isso, Platão, Aristóteles já falavam disso, né? E esse é talvez um grande equívoco que muitos cometam hoje ainda, pensar na evolução como uma evolução linear, uma escada evolutiva. Na verdade, ela não é assim. Reforçar aqui algo que a gente trabalhou bastante nas últimas aulas, que é o grande desenvolvimento do conhecimento geológico, principalmente para entendermos o tempo geológico que possibilitaria essas transformações. E também, e importante, não era novidade, nós já falamos disso atrás também, mas a consolidação dos estudos ambientais, né, relacionando as espécies com os ambientes onde elas vivem, né? Então, Lamarck vai formular a sua teoria baseado nesses princípios, né? Segundo ele, no livro publicado em 1809, formas de vidas inferiores surgem continuamente a partir da matéria inanimada por geração espontânea e progridem inevitavelmente em direção a uma maior complexidade e perfeição. E veja o que ele diz, através de, abre aspas, poderes conferidos pelo Supremo Autor de todas as coisas, se referindo, obviamente, a Deus e tentando não criar muitos problemas com a Igreja Católica naquele momento. Então, vejam o pensamento do Lamarck, a ideia de que há uma mudança contínua a partir da geração espontânea, então a geração espontânea ainda se mantém fortemente conectada às ideias dos naturalistas do século XIX, o próprio Darwin mantém essa percepção. Então, a geração espontânea demorou a ser rompida efetivamente apenas no final do século XIX, com os trabalhos de Pasteur, que vai criar a pasteurização, né? A geração espontânea é efetivamente derrubada dentro da ciência. E essa ideia da direção a uma maior complexidade e perfeição, que também é uma ideia equivocada, né? Evolução não é sinônimo de melhoria ou de complexidade, mas o Lamarck trazia essas percepções aqui. Dizia ainda que reina em todo o universo uma atividade espantosa que nenhuma causa parece enfraquecer. Tudo estaria, então, numa constante transformação necessária. E aí o necessário é importante também, porque Lamarck traz
o princípio da necessidade de se transformar para se adaptar ao meio. Uma percepção que também, de certa forma, está muito enraizada na cabeça da maioria das pessoas dos dias de hoje, inclusive de muitos professores de biologia. Como é que Lamarck explica essa transformação, então? Para Lamarck, essas transformações eram dirigidas por duas grandes forças evolutivas: a força da complexidade e a força da adaptação, ou seja, as espécies tenderiam, com o tempo, se tornarem cada vez mais complexas e cada vez mais adaptadas às condições ambientais, né? Esse é o cerne da teoria lamarquista. Ideias muito parecidas, vale a pena frisar, embora não tenham sido delineadas, né, descritas exatamente, mas ideias muito parecidas ao que o Erasmus Darwin tinha, o avô do Darwin. Ambos pensavam que a vida de um ser vivo seria dirigida por três fatores que, através do uso e do desuso, modificam os seres vivos e passam suas modificações por pangênese. Pangênese, a gente já viu lá atrás, é aquela ideia da hereditariedade, né, que cada órgão do corpo formaria uma cópia de si mesmo e se uniria para formar um homúnculo no espermatozoide. Aliás, pessoal, hereditariedade, coisas ligadas à genética, só vão se materializar no século XX com os grandes geneticistas que vão surgir, inclusive o próprio Mendel, né? Mas, segundo Erasmus Darwin e Lamarck, a vida de um ser vivo é direcionada por três grandes fatores: a fome, a luxúria e a segurança. Ou seja, os seres vivos precisam se alimentar, precisam se reproduzir e precisam não virar comida, né? Se proteger dos seus predadores. Assim, então, Lamarck formula a sua teoria, que é conhecida como lamarquismo, a primeira tentativa clara que foi discutida pela ciência para se explicar o transformismo. O lamarquismo está baseado em três pontos principais. O primeiro deles é a ideia de que os organismos possuem um instinto interno que os leva ao seu próprio aperfeiçoamento, ou seja, a tendência de se adaptar ao meio. Então, todo ser vivo se modificaria para se adaptar ao meio. Essa é uma primeira consideração lamarquista. A segunda é que isso aconteceria por algo que ficou chamado por lei do uso e do desuso. Ou seja, os organismos geram novas necessidades quando surgem mudanças no ambiente. Essas características os obrigam a utilizar certos órgãos em maior ou menor frequência, fazendo com que esses órgãos se formem, desenvolvam-se, atrofiem ou desapareçam. Isso é conhecido na literatura como a função cria o órgão ou lei do uso e do desuso. Então, a lei do uso e do desuso, que muita gente ainda defende, né, e considera, era uma principal forma de modificação dos seres vivos para se adaptarem ao meio. E o terceiro princípio é a ideia de herança dos caracteres adquiridos. Aqui o Lamarck realmente se complicou bastante, mas é bom lembrar que a hereditariedade era um grande desafio para a explicação no século XIX. Repito, o próprio Darwin cai nessa armadilha, mas a ideia de que as alterações ou mudanças, aquisições ou perdas de órgãos seriam herdados pelos descendentes, e isso é conhecido como herança dos caracteres adquiridos. Lamarck, no seu livro, dá muitos exemplos ou possíveis exemplos de como isso teria ocorrido. Mas o exemplo que mais se popularizou, embora seja muito pequeno, um dos que ele menos detalhou, mas talvez por ser mais fácil de entender, se popularizou muito e está aí nos livros de ciências e biologia, é a ideia do pescoço longo da girafa, né? Onde o Lamarck diz, né? Disse
que os antepassados da girafa devem ter vivido em regiões desérticas onde a erva era rara. Assim, tiveram de tentar comer as ramagens das árvores. Do esforço repetido durante muito tempo para atingir essas ramagens, resultou pouco a pouco o alongamento do seu pescoço, e ele afirma, né, a girafa pode levar a cabeça a 6 metros de altura. Então, esse não foi o mais importante dos exemplos do Lamarck, mas é o que mais se popularizou na biologia e na história natural. Vamos fazer uma breve análise desse pensamento, né, para a gente entender em que Lamarck estava certo e o que ele estava errado. A primeira, a ideia de adaptação ao meio é uma ideia correta, né? Nós sabemos, já desde a fisicoteologia, lá do século XVIII, que as espécies estão intimamente adaptadas ao meio. Então, há de fato essa correlação. Porém, isso não é um ato voluntário, quer dizer, não são as espécies que se transformam para adaptar ao meio, como Lamarck dizia, né? O Darwin, aqui está o principal contraponto entre Lamarck e Darwin, e Charles Darwin, né? Porque, na verdade, as espécies não têm essa capacidade de se modificarem para se adaptar ao meio. Então, nesse sentido, o Lamarck estava errado. A segunda perspectiva da lei do uso e do desuso, o que nós sabemos hoje é que ela se aplica apenas ao que nós chamamos de musculatura esquelética, ou aquela musculatura de atos voluntários. Ela não se aplica, por exemplo, ao coração, ao fígado, enfim, embora possamos ter pequenas alterações, mas não é pelo uso e desuso. Mas a musculatura esquelética, sim, né? Mas de forma alguma isso explica evolução ou capacidade adaptativa. E a terceira ideia, então, aí essa sim está completamente equivocada, né, que é a chamada herança dos caracteres adquiridos, porque foi facilmente derrubado num experimento de um sujeito chamado Weismann, ainda no final do século XIX, início do século XX, em que ele mostrou que se cortasse o rabo dos ratos, os descendentes continuavam nascendo com rabos. Então, não é realmente algo que possa ser experimentalmente mostrado. Eram esses caracteres adquiridos, não ocorria. Mas o grande equívoco do Lamarck, talvez, tenha sido pensar numa evolução linear em busca da perfeição. E isso motivou muito erro de interpretação das ideias evolucionistas e motiva até hoje, né? Talvez você já tenha ouvido falar aquela frase famosa, o homem veio do macaco. Isso é, essa frase é um reflexo exato desse mau entendimento do processo evolutivo, porque trabalha exatamente nessa questão linear em busca da perfeição, que o Darwin mostrou que não é assim, ele nunca falou isso, na verdade, nenhum cientista sério nunca falou isso, mas a gente ouve por aí essa bobagem, porque é reflexo do não entendimento ou do mal entendimento do processo evolutivo, mas que vem da cabeça do Lamarck. Embora muita gente critique Lamarck, muitas das explicações que muitos professores dão, inclusive sobre algumas questões biológicas, caem na armadilha do lamarquismo e reforçam o lamarquismo, né? Você pode, por exemplo, já ter ouvido que nós perdemos o siso, ou porque não usamos mais. Isso também vale para o apêndice vermiforme lá no intestino. Então, quando a gente fala que a gente perdeu um órgão porque não usa mais, a gente está falando exatamente o que o Lamarck falava lá no século XIX, e de fato isso não é verdade. Vamos ver depois como o Darwin esclarece boa parte desse problema. Mas nós também não podemos ironizar Lamarck, né? Lamarck, junto com Darwin e Wallace, são os grandes precursores da teoria evolutiva. Afinal de contas, o Lamarck dá as bases para uma discussão. Ele permite, ele escreve uma teoria que vai ser amplamente discutida pela ciência e que depois vai ser aprimorada pelo próprio Charles Darwin. É importante dizer que o Darwin era lamarquista na sua essência, né? Se o Lamarck não tivesse escrito isso, talvez
outros naturalistas teriam avançado por outros lados e não chegado ao princípio da teoria da evolução tal qual nós conhecemos hoje. Então, na verdade, devemos muito a Lamarck. Por quê? Porque ele foi um dos maiores naturalistas do século XIX, é uma referência na história do evolucionismo, principalmente por ter sido o primeiro a apresentar uma teoria explicativa coerente sobre os mecanismos da evolução, que pudesse ser discutida pelos cientistas da época, embora com as suas falhas. E Lamarck deixou muitos legados para a gente, né? Ele é considerado o pai da nossa ciência, ciência que nós praticamos, a biologia, porque foi quem popularizou e transformou a biologia numa disciplina, numa ciência. Ele criou os termos vertebrados e invertebrados a partir lá de percepções muito antigas ainda de Aristóteles e Linneu. Ele deu grande contribuição aos estudos dos invertebrados, os chamados animais sem esqueleto, e foi o pioneiro na evolução, né? Afirmando que todas as formas de vida são resultado do tempo e da interação com o ambiente. E, fundamentalmente, influenciou o grande Charles Darwin para chegar às suas ideias depois. Então, vocês que serão futuros professores, tomem esse cuidado de não colocar o Lamarck como contraponto de Darwin. Em algumas coisas eles divergem na sua teoria e outras eles convergem. E o Lamarck foi o grande é, é, pioneiro nessas questões transformistas. Então, quando um professor falar mal do Lamarck, rebata. Né? Ele é o pai da biologia, a gente deve muito a ele. Bom, uma outra figura importante desse período é o Auguste de Candolle, um outro naturalista, esse suíço, um botânico suíço, que fortaleceu em muito a importância do meio e a existência da competição por recursos. Né? A competição é um dos princípios fundamentais da teoria evolutiva, e o Candolle já permitiu isso, esse conhecimento da influência do meio sobre o comportamento das espécies e da competição. Candolle também foi muito importante para a biogeografia, porque ele descreve que toda espécie tem uma origem, se dispersa ou não e um dia se extingue. Essa tríade ocorre para todas as espécies. Elas surgem, para alguns ainda no século XIX seriam criadas, poderiam se espalhar ou não, mas um dia desaparecem, seja por intervenção divina, catastrófica ou não. Candolle traz um pouco das explicações ecológicas e geográficas para os padrões de distribuição das espécies, mostrando que o que influencia ou o que define a distribuição de espécies no planeta são características ambientais, mas é também a própria história evolutiva daquela espécie. Por isso, a biogeografia ecológica e histórica. Você pode explicar a distribuição das espécies por padrões ecológicos e por padrões históricos. Ele também definiu termos como endemismo, que se refere àquelas espécies que só ocorrem num determinado local, e ajudou a aprimorar a ideia de regiões biogeográficas que o Humboldt já tinha começado a descrever para a gente no final do século XVIII. Outra grande contribuição do Candolle foi ampliar a ideia sobre diversidade em ilhas, né? Não só origem, não só tamanho, mas também idade, se é uma ilha vulcânica e principalmente o grau de isolamento são também fatores importantes que o Candolle traz para explicar como a, a riqueza em ilhas ocorre. Portanto, Candolle foi muito importante, fornecendo as bases da biogeografia, da chamada biogeografia ecológica, uma parte fundamental do estudo das ciências naturais no mundo moderno. Né? Candolle escreveu importantes livros, está aí também sobre flora da França, né? Com descrições detalhadas sobre suas plantas, em 1815, um livro muito importante para o conhecimento da natureza, onde ele descreve
tinha escrito já em 1813 também uma teorias elementares sobre a botânica, descrevendo com muita riqueza de detalhes as partes das plantas, né? eh, uma evolução grande no conhecimento, no processo reprodutivo e também na própria semelhança entre tipos diferentes de plantas. Bom, esse período também marca uma outra grande transição do pensamento e que possibilitou a gente avançar numa outra teoria, que é a teoria de origem da vida. Vejam, é importante a gente entender que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente explicar como a vida surgiu, outra coisa é explicar como ela evoluiu. As ideias de evolução estão muito consolidadas, nós temos muito poucas dúvidas sobre como o processo evolutivo ocorre. A teoria de origem da vida já é mais complexa, né? A gente tem ainda muita dificuldade em algumas coisas não explicadas ainda. Mas nesse período, no século XIX, nós temos uma contribuição fundamental. Por quê? Até 1828, imaginava-se que nós tínhamos dois mundos muito separados: o mundo inorgânico e o mundo orgânico, né? Os seres vivos e os seres não vivos. E que não era, essa ideia era conhecida como vitalismo, né? Que existia uma fronteira clara entre o mundo vivo e o mundo não vivo. Até que em 1828, um químico chamado Frederick Wöhler, aos 28 anos, conseguiu sintetizar a ureia a partir do cianato de amônio. Ou seja, ele mostrou que era possível surgir matéria orgânica a partir da matéria inorgânica, rompendo esse limite estabelecido pelo vitalismo até o século XIX. Hoje nós sabemos que seres vivos e seres brutos compartilham os mesmos átomos e suas composições químicas seguem as mesmas regras gerais, portanto, esse limite claro entre seres vivos e seres não vivos não existe. Nós temos, inclusive, discussões complexas dentro da biologia sobre os vírus, por exemplo, que têm características de um e de outro. Então, a gente não tem na natureza uma separação clara, o que torna muito mais complexo o entendimento do funcionamento e da própria evolução da natureza como um todo. E foi também no século XIX, quero destacar, em 1834, que surge finalmente a palavra cientista. Quer dizer, os estudiosos antes de 1834 eram conhecidos como filósofos, como naturalistas, né? A palavra cientista ela vai aparecer pela primeira vez no livro sobre a conexão das ciências físicas do William Whewell, publicado em 1834. Então, é aí que nós temos a origem dessa palavra e passa a ser aplicado aos estudiosos dos diferentes campos do conhecimento, não só das ciências naturais. Por fim, por essa aula, eu queria destacar também no século XIX uma importante teoria biológica, a chamada teoria celular, que também foi fundamental para avanços em vários campos do pensamento biológico. A teoria celular ela começa a ser moldada lá atrás, nós já vimos com a descoberta das células, lá pelo Robert Hooke. No entanto, foi aqui no século XIX que a gente avançou muito, né? Por quê? Porque nós tínhamos equipamentos melhores e lembrem sempre o seguinte: a ciência avança com a tecnologia e a tecnologia avança com a ciência. Essas duas coisas se retroalimentam, né? Então, no século XIX, nós tínhamos microscópios melhores, equipamentos mais modernos, que permitiram entender, por exemplo, permitiram as observações de 1838 do Jacob Schleiden, que descobriu que todas as plantas são formadas por células, ou seja, ele analisando a partir das observações do Hooke do século XVII, ele chega a essa ideia de que todas as plantas também são formadas por células. E essa ideia foi ampliada um ano depois por um outro naturalista chamado Theodore Chivan, para animais, concluindo então que todos os seres vivos são compostos por células. Então, isso fortaleceu
e possibilitou que uma outro cientista, né, um médico, na verdade, o Rudolf Virchow, ele formulasse o que é hoje uma das principais teorias da biologia, que é a teoria celular. Ele, em 1845, afirma, a partir das observações de Schleider e Chivan, que a célula é a unidade fundamental da vida e que toda célula se origina de uma célula pré-existente. Sendo assim, o desenvolvimento não pode deixar de ser contínuo, porque nenhuma geração pode começar uma série nova de desenvolvimentos. Por isso, devemos reduzir todos os tecidos a um simples elemento, a célula. Virchow dá tanta importância à célula como a última e irredutível forma de todo elemento vivo, e dela emanam todas as atividades da vida, tanto na saúde quanto como na doença, ele dá essa importância e chama atenção para os estudos a nível celulares, para que se explicasse, por exemplo, determinadas doenças, comportamentos, evolução, uma série de questões importantes, né? Todas essas ideias são consolidadas num livro que marca uma revolução na ciência, nas ciências biológicas, que é um livro publicado em 1858, chamado Patologia Celular. Esse livro foi tão revolucionário que, graças a ele, avançamos em algumas ciências e surgiram outras, né? Como a bioquímica, a fisiologia, a biologia molecular, a reprodução, a evolução e as próprias bases da medicina. Portanto, nós temos, a partir de 1858, formalizada e muito desenvolvida a chamada teoria celular. A teoria celular, só para a gente lembrar, ela está fundamentada em alguns princípios, né? O primeiro, que todos os seres vivos, exceto os vírus, que é uma grande polêmica dentro da biologia, são formados por células e seus produtos, portanto, as células são as unidades morfológicas dos seres vivos. As atividades fundamentais que caracterizam a vida ocorrem dentro da célula, portanto, as células são também unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos, e novas células formam-se pela reprodução de outras células pré-existentes por meio do processo de divisão celular. Bom, esse período do século XIX é um período muito rico em transformações, principalmente as que vão ocorrer na Inglaterra, a partir do surgimento de importantes figuras como Charles Darwin, Philip Sclater, Joseph Hooker e Alfred Russel Wallace. Mas sobre isso falamos na próxima aula. Pessoal, então, é, uma, bons estudos aí para vocês, né? E até a próxima aula. Um abraço.